Fala pessoal, e aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mensageiro, né? Aqui não existe guru, né? Aqui não existe mestre, aqui existe pessoas comuns, com histórias comuns, com uma pequena diferença. Pessoas que toparam aí se conhecer, se transformar, né? E o propósito do Mensageiro é trazer uma mensagem, né? A partir dessas histórias, dessas transformações, trazer algo que possa te impactar e transformar a sua vida. E hoje, nesse episódio, eu tô com uma pessoa muito, muito querida, que tem uma mensagem pro mundo muito bonita. Ela é fisioterapeuta, ela é professora de pilates, ela é minha amiga, muito minha amiga também. E eu tô muito feliz de poder gravar esse episódio com ela, né? Para que ela possa mostrar tudo que ela me conta em horas e horas de telefone, que é onde a gente fica conversando. Seja muito bem-vinda, Carol. É uma alegria imensa saber que é você que está aqui comigo nesse segundo episódio desse podcast. Estou muito feliz de poder, né, viver esse momento aqui e dar espaço para você falar, né? Tudo que você me conta, todas as transformações que você vive, o amor que você tem pela sua profissão, né? E o quanto é inédito, como você leva a fisioterapia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu vivi a construção desse sonho, eu vivi a construção desse momento, e eu sei o quanto é importante a gente estar aqui hoje para levar essa mensagem. Então, eu quero te agradecer e eu espero de coração que a gente consiga levar essa mensagem através da fisioterapia e do Pilates integrativo, para que a gente possa trazer essa nova visão sobre a saúde, sobre qualidade de vida e sobre o quanto é importante as pessoas se reconhecerem e as pessoas se tratarem como uma tríade, corpo, mente e espírito. Que alegria. Bom, vamos nessa, porque a gente tem só uma horinha, né? E como a gente estava brincando agora nos bastidores, uma horinha pra gente é muito pouco, né? Uma horinha é o que a gente fica no telefone por dia. Eu queria que você se apresentasse, né? Quem é a Carolina? O que a Carolina faz? O que a Carolina gosta? Vamos começar pela sua jornada. Vamos lá, então. Bom, eu sou Carolina Ferentino, fisioterapeuta, integrativa, ministro aulas de Pilates e estou na fisioterapia há quase 20 anos já. Sou mãe de 2 meninos lindos, o Miguel e o Pedro, casada com o amor da minha vida, o Renan, e durante muito tempo me perguntei, né, qual é a sua missão aqui no mundo, Carol? O que você veio fazer? Mas acho que depois de um tempo que eu encontrei você, isso começou a ficar bem claro na minha mente. Acho que o mensageiro não é à toa, porque você veio trazendo essa mensagem para mim através das nossas 1 hora de conversas. Do quanto esse olhar para a tríade das pessoas, olhar para corpo, mente e espírito, entendendo que somos isso, né, todos nós seres humanos, é a minha missão. E eu sou apaixonada por isso, porque eu vivenciei tudo que hoje em dia eu coloco em prática na minha vida, vivencio, né, diariamente, ali no consultório, na clínica, nas aulas de Pilates. Eu sou uma menina sonhadora, menina, mulher, enfim. Um dia mulher, outro dia menina, a gente brinca ali. Tá tudo certo, né? Muito sonhadora, tenho muita vontade de gritar pro mundo tudo que tá aqui no meu coração, tudo que Deus vem colocando no meu coração, do quanto é importante esse reconhecimento, do quanto é importante a gente parar e olhar para nós mesmos, antes da gente querer devastar esse mundo, né? Antes da gente querer cuidar tanto das outras pessoas e se dedicar tanto para as outras pessoas, o quanto é importante a gente se olhar, a gente parar um pouquinho para respirar e entender que nós somos o centro da nossa vida. Acho que na minha trajetória eu fui entendendo isso. Demorou, dói, né? A gente fala... Dói? Será que dói? Só um pouquinho. Dói porque, principalmente quando a gente é mãe, a gente se coloca muito no lugar de culpa. E quando a gente fala, vamos parar para olhar um pouquinho pra gente, é como se a gente estivesse excluindo a criança da nossa vida, e na verdade não é. Então, eu fui aprendendo aos poucos que olhar para mim era uma forma de eu estar mais presente ainda para os meus filhos. E uma forma de eu conseguir manifestar para eles o que hoje eu acho que é o certo, né? Deles se priorizarem na vida,
tirarem as dependências emocionais de mãe, de quem for. E eu acho que quando você consegue trazer isso para você, você consegue transbordar para o mundo. E aí você consegue trazer esse processo de autocura. Porque quando a gente fala de dor, quando a gente fala de doença ou de desafios, a resposta nunca tá no outro. A resposta sempre tá na gente. Só que se eu não paro para olhar para mim, se eu não me priorizo, aonde eu vou encontrar essa resposta? Com certeza. E quando olho para mim e resolvo dentro de mim, isso se reflete, né? Exatamente. É uma oportunidade do outro se transformar também, porque a gente se torna referência. Fica evidente quando a gente tá trabalhando as nossas emoções, quando a gente tá curando, né? Quando a gente tá abandonando aquilo que cobre e o que somos de verdade, né? E você é um case de sucesso, né? Quando eu te conheci lá atrás, era muito interessante que você me contava sobre os seus atendimentos, como é que eles funcionavam, só que aí eu olhava seu Instagram, seu dia a dia, eu falei, mas essa moça, será que ela tem noção do tamanho da entrega dela? Será que ela consegue perceber que ela está indo muito além, né, dessa fisioterapia, dessa medicina tradicional? E é que eu queria te perguntar, né, qual foi o momento que você percebeu, que você notou, né, que a fisioterapia, que você aprendeu, né, na faculdade, nos seus cursos, nas suas formações, que ela não era o suficiente? Que momento que você percebeu isso? Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita disposição para fazer as coisas acontecerem. Só que eu não tinha os resultados que eu queria com os meus alunos, com meus pacientes, né? Às vezes o paciente entrava e por mais que eu tivesse essa disposição e tivesse até a capacidade em termos de estudos e cursos, enfim, eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Eu olhava para o paciente e eu falava, nossa, mas não pode ser só isso, não pode ser só o movimento, não que o movimento não seja algo importante, porque é dali que a gente começa todo o movimento, né? Mas eu sentia que eu podia entregar mais. E aí, com o meu jeito de ser, simplesmente o meu jeito de ser, eu comecei a deixar isso fluir. E eu comecei a entender que muitas vezes um abraço, um olhar, eu estou te vendo para o meu aluno, despertava nele algo diferente, que muitas vezes quando eu olhava só para o movimento eu não conseguia despertar. E eu comecei a entender que eu enxergar o outro de uma forma diferente me trazia mais resultados. E eu comecei a fazer isso de uma forma muito genuína, assim, sabe? Eu só queria estar presente para a pessoa, eu só queria dizer para ela, eu entendo a sua dor e eu vou te ajudar, você não tá mais sozinho. A partir do momento que você chega a mim porque você quer um pilates ou porque você quer fisioterapia, você não tá mais sozinho. Eu sempre vou ser a sua professora e sempre vou ser a sua fisioterapeuta. E essa força que eu dava para a pessoa ali no momento que ela estava frágil, com dor, né? Isso envolve toda uma questão emocional também, uma questão de logística com a família. Muitas vezes a pessoa perde essa rotina em função dessa dor. Eu sentia que esse apoio que eu dava para a pessoa dessa forma genuína transformava tudo ao decorrer do tratamento. E aí eu comecei a ter mais resultados, mas eu ainda não entendi o que eu fazia, o que era de diferente ali, ou talvez se tinha algo diferente. Eu só sabia que alguma coisa acontecia muito mágica ali na fisioterapia e no Pilates, quando eu não olhava apenas para os meus pacientes como pele e osso. E aí eu comecei a ter resultados. Eu fui atrás de muitos cursos que me desenvolveu em relação a métodos de fisioterapia, então a prática mesmo, ao movimento. Fiz especializações muito importantes, muito legais, que me ajudaram demais. Só que mais pra frente, até em contato com profissionais que fizeram o mesmo método que eu percebi que a galera fazia, só que travava. Também não tinha o resultado. E eu falei, caramba, e por que eu tenho esse resultado? Por que eu consigo, através desse método e através desse olhar mais integrativo, ter o resultado e os outros não? E aí eu comecei a pautar, né, a identificar ali o que eu fazia de diferente dessa fisioterapia integrativa. Aí eu conheci um mensageiro que falou assim pra mim, escreve isso que você faz, coloca em um papel. Só que eu sou meio difícil pra isso, sabe? Tá tudo aqui, ó, na mente, eu sou mais do sentir, do fazer,
do que para fazer um processo, né? Eu e meu marido, a gente sempre brinca muito, porque ele fala assim, tem que ter o processo, se não tiver processo, se perde. E é uma realidade, é um desafio meu que eu venho trabalhando, né? De trazer isso para um processo. E aí, de tanto você me falar, Ícaro, escreve, surgiu a oportunidade de eu dar mentorias. E aí, quando eu fui ser mentora de fisioterapeutas, eu fui obrigada a ter um processo. E aí, quando eu comecei a escrever esse processo, eu falei, caraca, isso que eu faço é muito bom, tipo, tem um processo, tem uma lógica, né? E claro, estudando a espiritualidade também junto, caiu muitas vendas dos meus olhos, do quanto realmente somos corpo, mente e espírito, e que quando a gente fala de uma dor física, a gente não pode deixar de olhar para essa questão emocional e espiritual, porque a dor física, na verdade, ela é só uma manifestação da nossa consciência. Então, se eu não trabalhar essa emoção que gerou essa consciência, se eu não trabalhar a minha espiritualidade junto, eu não tenho energia vital para sobreviver no mundo, eu estou só sobrevivendo. E não é essa a intenção é viver. Então, acho que eu comecei a descobrir ali, né, quando eu não gerava resultados. E aí passei a gerar quando eu deixei a minha essência, falar mais com o meu paciente do que ficar bitolado em método, técnica e aquele gesso, né, que a fisioterapia convencional traz para nós. E aqui a gente tem uma mensagem bem interessante, né? Porque quando você fala que você olha mais profundamente, que você vai além do movimento, daquilo que é ensinado, da ciência, muitas pessoas ignoram isso. Né? Então a gente esquece das outras instâncias. Eu já falei isso aqui outras vezes. O corpo ele é o fim de um processo que está acontecendo em corpos mais sutis. Quando chega no corpo, é a somatização de alguma coisa que está dando errado, não está fluindo legal em outros corpos, né? E a gente pode pensar no nosso emocional, a gente pode pensar no nosso mental, no nosso espiritual. Tudo que chega ao corpo é reflexo dessa questão que antecede, né? O corpo é a última instância, e aqui vai uma crítica mesmo, né? A medicina, a fisioterapia, porque ela não permite, né? É uma medicina que ela está sendo revista, ela vai precisar se rever cada vez mais, né? Para a gente ressignificar e entender o paciente como todo, né? Como você disse, como mente, né? Como corpo e como espírito. Porque aquilo, né? Eu já tive questões de lombalgia intensas, de fazer exame e não ter nada. Que você vai no médico, é ressonância, é raio-x, é remédio. E fisioterapia. Ou RPG. Aí você faz a sessão, melhora um pouco, mas é uma dor que nunca vai embora. Por que não vai embora? O que tem por detrás dessa dor, né? Aí quando a gente olha de forma mais integrativa, que foi o meu caso, eu nunca mais senti dor na lombar. Eu tinha uma dor na lombar que ela vira e mexe, ela voltava, e depois desse último processo que eu vivi, né, através das sessões de fisioterapia que eu fiz com ela, isso se curou, né? Porque a gente olhou para a fisioterapia, né, a gente olhou para a questão do movimento, né, abarcando a ciência também, mas a gente olhou para o emocional. Né? Então eu ia lá, ela ia me convidando para fazer os movimentos, mas ela ia fazendo perguntas pessoais. E isso? Como é que tá o trabalho? Como é que tá a relação? Né? O que tá pesando? Né? O que você não tá deixando morrer? Né? Agora você deita aí no seu quarto e conversa com essa dor. E foi uma conversa tão sincera, de ter uma catarse, de chorar, né? De entender que eu tava carregando um peso de um Ícaro que nem existe mais, sabe? Eu tava carregando duas versões, né? Que isso, não trabalhado a nível emocional e espiritual, tava somatizando, né? Era velho, já tava carregando uma coisa que não fazia mais sentido. Então, olha que interessante, porque os movimentos foram importantíssimos para aliviar, né? Quando a gente achou o movimento perfeito, né? O movimento ideal, de preferência. O momento de preferência, nossa, melhorou muito a minha dor. E eu não tenho, eu falo pra ela constantemente, né? Eu falo, eu não sei o que acontece, eu entro no carro, eu não sinto, eu sento na cadeira, eu não sinto. E era uma coisa assim que eu senti o tempo inteiro. Então, olha o poder, né? E aqui fica o convite para quem é dessa área, se permite, experimente ir além daquilo que foi ensinado, né? Deixa o coração, deixa a alma falar dentro desses processos, porque vai ter sempre... Tem como ir além, né? A gente é matéria, mas o que a gente é não é a matéria. A matéria a gente está nela, mas o que a gente está muito além disso aqui, né? E quem é dessa área precisa começar a olhar isso de uma forma diferente. Tô errado, doutora? Não, tá certíssimo. E é isso, quando você me falou, Carol, faz dias que eu não sinto dor, e eu convivia com essa dor semanalmente. Aquilo
Foi assim no meu coração que eu falei, yes, é sobre isso, porque já tá no físico. Então, uma vez que tá no físico, a gente tem que tratar com movimentos, é isso, eu não descarto isso é muito importante, o que a faculdade traz é importante. Se bem que tem muita coisa que já modernizou e a gente ainda tá preso em algumas outras, né, coisas que não valem mais a pena, dá para ser mais rápido isso, né. Só que se eu não trago o paciente para olhar para dentro de si, ele só vai melhorar o sintoma que é a dor, mas a causa raiz disso era aquele peso que você estava carregando há muito tempo, aquilo que você estava sustentando, né, por não reconhecer que já chegou um novo Ícaro por aqui, né, e é sobre isso, às vezes o paciente senta lá e dependendo, eu estudo muito a linguagem do corpo, que é uma referência da metafísica da saúde, então meta, tudo que é além físico do corpo físico, né? E bate direitinho, é perfeito. O paciente entra, ele já entra naquela postura defensiva, porque ele já tá cansado de fazer milhões de fisioterapias, milhões de sessões que não resolveram nada. Às vezes o paciente já fez 20, 30, 40 sessões e não resolve. Por quê? O fisioterapeuta, ele não é treinado para olhar o todo, ele é treinado para olhar o movimento. E aí, aí na hora que ele senta lá, já com aquela postura defensiva, eu falo assim para ele, olha, eu sou fisioterapeuta integrativa, então a gente precisa começar a entender que somos uma tríade. E essa sua dor quer me dizer, por exemplo, a dor na lombar que você falou, né? Que de repente você tá passando ou viveu um processo de luto, que você ainda não conseguiu lidar bem com esse luto. E o luto, entendendo aqui, não necessariamente é que uma pessoa veio desencarnar, mas sim o luto de um trabalho, então a pessoa, sei lá, foi demitida, saiu, o luto de uma amizade, então deixou de ser amigo, um relacionamento, exatamente. E só de eu falar isso, Ícaro, a pessoa faz assim, ó. E ela entra em cartaz, ela começa a chorar. Tem homens que vão lá se tratar, eles olham pra mim e falam assim, eu não tô entendendo, por que eu tô falando isso pra você? Por que eu tô chorando assim? É isso mesmo, eles ficam incomodados até, porque eles acham que eu tô fazendo além do meu trabalho. E é aí que eu bato na tecla. Isso não é além. Isso é o meu trabalho. Eu preciso entender como é que você está se sentindo por dentro para me entender o porquê que essa dor está se manifestando dessa forma. E melhor ainda, você precisa entender. Porque quando você fala, você cura. Então, a minha intenção é essa, é provocar o paciente a olhar para dentro dele o que estava acontecendo quando tudo aconteceu. O que você estava vivendo a primeira vez que você sentiu essa dor? Aonde você estava? Que momento da sua vida? Como é que estavam as suas relações? Como é que estava o seu trabalho? Como é que estava a sua família? Como é que estava o seu relacionamento com a sua esposa? E aí, nesse momento que ele para olhar para ele, para a história dele, ele começa a entrar no processo de autocura dele. Só que as pessoas confundem muito, né, as dores psicossomáticas, as dores psicológicas com a somatização do corpo. São coisas diferentes, tá? Porque aqui eu não sou psicóloga, eu falo para meus pacientes, eu não tô aqui para te dar um laudo de alguma doença psicológica, não é sobre isso. É sobre você olhar para o que o seu corpo tá querendo dizer. E isso não significa que você tem algo psicológico, isso só significa que você tem algo que você calou dentro de você. Algo que você quis colocar embaixo do tapete, deixa lá, ninguém tá vendo mesmo. E aquilo começa a somar dentro do seu corpo. E isso, energeticamente falando, também já é cientificamente comprovado. Então, tudo é energia. A água é energia, o copo é energia, as palavras são energias e os sentimentos e as emoções são energias. A partir do momento que eu passo por algum abalo emocional e aquela energia fica parada dentro de mim, eu não consigo verbalizar, eu não consigo colocar para fora, seja na escrita, seja na fala, seja através de um movimento, de um grito, de um choro, aquela energia, ela fica parada dentro do meu corpo. E aquilo acumula uma massa de tensão, uma massa de dor, uma massa que vai gerar uma dor no meu corpo físico. Então, o movimento estratégico, para a gente achar um movimento de preferência, ele ajuda tanto para você destravar o movimento, quanto para você deixar essa energia fluir dentro de você, que é a parte mais importante. Então, muitas vezes o paciente entra totalmente descrente disso que eu tô falando. Só que eu provo através do corpo dele, através da linguagem do corpo, que eu sei do que eu tô falando, que isso já é cientificamente comprovado. E aí eu vou mais fundo, né? Porque por que ele chega e fica surpreso quando você faz essa abordagem e ele ganha essa consciência? Porque falta na humanidade, no todo mesmo, essa consciência de que ela é essa tríade.
Ela é corpo, ela é mente, ela é espírito. Você tem que viver a sua vida navegando entre esses 3 pontos, né? Que é o que dá o norte para você. Só que a gente é ensinado, né? A gente aprendeu a olhar para a matéria, né? Tudo é material. E aí quando você vem com uma abordagem que traz uma visão, que é a alma falando, para aquela pessoa é estranho, né? Porque se você perguntar para ela o que é alma, né? São analfabetos espirituais, né? No geral. E uma coisa assim que eu sempre digo, é absurdo, né? Porque a gente deveria aprender isso desde o primário, sabe? A gente deveria aprender isso desde o começo, né? Todo mundo deveria nascer já com essa consciência, né? E aí fica a pergunta, por que será que foi tirado de nós esse direito de entender isso que somos nós, né? Por que a gente está tão na matéria, né? Que medo é esse de reconhecer e aceitar aquilo que a gente é, né? Somos espíritos ocupando um corpo e tem várias outras instâncias dentro desse espírito também, né? Que isso é anatomia espiritual, né? Todo ser humano precisa entrar em contato com isso, né? E o mensageiro ele vem exatamente com essa mensagem, de fazer com que as pessoas percebam, porque a partir do momento que você abre a visão para isso, você começa a ter toda essa compreensão, porque a gente está falando de fisioterapia, mas a gente pode olhar dessa mesma forma para a medicina, para a pedagogia, para a veterinária, para várias outras linhas, né? Essa ideia da integrativa é muito legal, porque é você unir as duas coisas, Sim. né? Juntar a ciência. Ninguém está falando em excluir a ciência, porque a ela união. é importante. Sim. Mas qual o caminho que a gente faz para poder unir as duas coisas, né? Sim, exatamente. E, na verdade, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se você for procurar, já diz que doença não é ausência, saúde não é ausência de dor ou doença, e sim o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, assim, a própria OMS já diz que saúde é isso. É esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A gente sempre vai estar buscando esse equilíbrio quando a gente fala da saúde integrativa. Então, não é sobre só tratar a dor, e sim sobre prevenir. Porque quando eu estou alinhada com uma nutrição saudável, com atividade física, trabalhando a minha mente, fazendo essa conexão com a minha essência, com aquilo que me faz viver, com o que traz vitalidade para o meu corpo, e junto com isso, trabalhando a minha questão emocional, eu começo a trazer tudo isso para o meu templo, que é o meu corpo, e ele responde. Porque a vida é justa. Aquilo que eu entrego para a vida, ela vai me devolver. Ela te devolve. Então, se hoje você sente uma dor, se hoje você sente peso, sente tensões, enxaquecas, dor na lombar, nossa, depois da pandemia cresceu muito, disparou, dor na cervical, no pescoço. Por quê? Porque é uma somatização das dores emocionais que calamos, que vivemos ali naquela época de pandemia, né? Junto com essa desconexão espiritual. O paciente que tá com dor, ele está desconecto da espiritualidade dele. E aí, entendendo a espiritualidade aqui, como isso, como essa conexão com a sua essência, com aquilo que te move. Você já parou para se perguntar, Ícaro, por que o nosso coração funciona? Como que o nosso cérebro tem energia para funcionar? Você já parou para se perguntar isso? Quando eu pergunto isso pro paciente, ele fica assim, olhando pra minha cara. Aí eu falo para ele, isso é a sua conexão vital. É daí que o nosso corpo funciona. Energia. Não tem outra explicação. É energia. Da onde vem essa energia? Da onde você quiser acreditar que ela venha. Né? Eu atualmente, eu tô bem ligada à questão de Deus, de Jesus, da palavra. Então, para mim, hoje, é dessa forma que eu me conecto com a minha espiritualidade. Mas cada um vai encontrar a sua forma. Não tem certo, não tem errado. Mas é você entender o porquê que você tá aqui, o que te move, o que faz seu coração funcionar. Não é só um sistema fisiológico funcionando corretamente, tem algo além só uma disso. Parte, né? Exatamente. É só uma parte importantíssima, Exatamente. Cuide. Exatamente. Mas e um a mais? Exatamente isso. E aí a pessoa, quando ela tá com dor, eu coloco ela pra pensar, trago essa consciência pra ela, ela fica olhando assim pra mim, ela fala, Carol, eu não tinha pensado nisso. O quanto é importante você ativar fé dentro de você. Espiritualidade pra mim é isso, é a fé. É a fé que te move, é aquilo que te dá o brilho nos olhos, que faz você acordar e falar, eu vou enfrentar mais um dia.
E quando você tá vivendo um processo de dor, muitas vezes você não tem mais isso dentro de você. Então, como que eu posso olhar para um paciente e falar para ele, ó, você vai fazer esse movimento, e esquecer de dizer para ele que ele precisa praticar gratidão. Esquecer de dizer para ele que se ele vai para a igreja e ele não tá indo, que é para ele voltar a ir para a igreja. Ou se ele vai pro centro, vai no centro, vai conversar com o seu pai de santo, ative isso novamente dentro de você. Porque muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, né? Não é sobre a religião, mas a gente precisa muitas vezes, porque nós somos sinestésicos, a gente precisa viver, a gente precisa sentir, a gente precisa ver, né? O ser humano ainda tá preso nessa matéria. Então, tudo bem eu usar disso para reativar a minha fé. Não tem problema nenhum nisso, né? Mas é importante, porque a partir do momento que ele entende que existe alguém cuidando dele também, que ele não tá mais sozinho nesse mundo, ele fala, caramba, eu preciso passar por cima disso. Eu não vou só sobreviver, eu vou voltar a viver. E aí você consegue trazer esperança de novo pro olhar do paciente, que muitas vezes já passou por... Eu atendi uma paciente que ela tinha 45 anos de dor. Tem uma noção que você vê 45 anos de dor? Uma senhora que, assim, marcou a minha vida, Dona Lídia, né? E aí a gente fez 5 sessões. Em 5 sessões... Ela já não tinha mais dor, ela falou, eu não vou vir nas 2 últimas. Eu falei, você vai vir sim. Ela, eu não preciso. E eu falei assim, e ela falou assim pra mim, sabe o que eu achei mais interessante de tudo? Que quando eu entrei aqui, eu falei pra você, você é a minha última esperança. E você olhou pra mim e falou assim, nós somos a sua última esperança. Porque não é sobre a Carol, é sempre sobre o paciente. Eu sou só esse canal. Eu só faço essa conexão. E ela com 45 anos de dor, uma senhora de mais de 70 anos, quando a gente estava fazendo a fisioterapia, e o idoso é um pouco mais desafiador. Você passar para ele que questões emocionais afetam o corpo físico. Porque a gente vem de uma crença... como que fala aquela crença? Universal? A gente vem dessa crença universal de que nós temos que ser fortes e passar por cima de tudo, e isso não pode me abalar. Então ele não se permite mergulhar. Castrado emocionalmente. Né? Ele não se permite mergulhar nessa dor, né? E eu conversando aí com ela na hora de um movimento, você tem que ter aquela sua intuição de sentir qual é o momento de você falar e não ter medo. Porque se vem a informação é porque o paciente precisa receber aquilo. Aí você sai do seu ego, deixa a sua essência entrar quando você está em contato com o outro, e aí tudo flui. E eu falei para ela assim, eu acho que chegou a hora de você viver um pouco a sua vida e parar de só cuidar das pessoas. Ela olhou assim para mim, ela, como assim? Me explica. E eu falei para ela, aprende a falar não. Para de se sobrecarregar, faz um pouquinho do que você ama. O que você ama fazer? Eu gosto de ir no shopping tomar um cafezinho com as minhas amigas. Eu falei, faz mais disso. Vive uma vida para você em primeiro lugar, depois para os outros. De uma sessão para outra, ela já chegou zerada. E ela falou assim para mim, além de eu aprender a tratar o meu corpo físico, depois de 70 anos eu fui aprender com uma menina de 30, que era só eu aprender a soltar. Então assim, isso é uma transformação de vida. E é sobre isso que eu bato na tecla que a fisioterapia e a saúde, como um todo, precisa aprender, né? Porque eu posso nunca mais ver a Dona Lídia, mas você pode ter certeza que a transformação que essa fisioterapia integrativa gerou na vida dela, e não é sobre a Carol, é sobre a Carol estar conectada com essa força vital, com esse Criador, com esse Jesus, porque eu peço para ser usada por Ele, trouxe para a vida dela, vai ser para sempre. Então, você imagina você conseguir trazer essa consciência para uma pessoa de 70 anos e ela vai viver o resto de vida que tem ali para ela dentro de uma outra postura. Ela vai ter leveza. Ela vai conseguir falar os nãos que ela sempre conseguiu falar. Cara, isso é uma libertação de alma, de vida, né? Muito poderoso. Por isso que eu sou tão apaixonada. Por isso que eu faço. Muito poderoso. Eu queria que você detalhasse pra gente o que tem no seu atendimento, né? O que é esse olhar? Como é que você percebe? Como é que chega? Como é que é a mensagem? Como é que você confia na mensagem? Como é que você tem certeza que é isso, né? Porque eu imagino que às vezes vem coisas na sua cabeça e fala, meu Deus, por que tá vindo isso, né? Então, como é que é esse olhar integrativo pro paciente? Como isso acontece numa consulta? Eu acho que quando você fala de saúde integrativa, a primeira coisa que você tem que fazer é se abrir. Se você vai fechada numa caixinha procurando evidências científicas, e claro, hoje em dia tem, inclusive, o Conselho Federal de Medicina já entende espiritualidade como um ponto importante da medicina.
né? Já aceitou isso. Já tem órgãos que estudam a espiritualidade como uma âncora para o tratamento, né? E acredito que quando você se abre para isso, para só sentir, ao invés de tentar quantificar ou palpar ou colocar num papel aquilo que você está trazendo, você começa a ser usado mesmo, né? É como lidar com um filho. Não tem uma cartilha, não tem um cronograma que você vai fazer ali, porque cada um é único. Eu tenho 2 filhos que são totalmente diferentes um do outro. E se eu fosse seguir a cartilha, eu sempre ia estar devendo, faltando para um dos 2. Então, o que a mãe faz? Ela só deixa fluir, ela vai sentindo o outro. E eu comecei a ficar mais sensível para isso, em começar a sentir a pessoa que está ali na minha frente e deixar ela, na verdade, me dar as respostas de como que tem que conduzir. Porque se eu tenho um olhar integrativo, eu entendo que cada ser é único. Eu tenho um protocolo, que chama Protocolo de Combate à Dor, que eu mais ou menos sigo o que tá ali, porque eu já evidenciei o quanto ele é incrível, o quanto ele funciona. Porém, não é com todos que aquilo vai funcionar, né? E acredito que esse olhar de deixar a pessoa me trazer o que tem que ser abordado ali, você pega com a prática e deixando o seu ego de lado. Deixa de querer entender, deixa de querer comprovar, deixa de querer ter um método, só deixa fluir. Confia na vida. Só confia que se aquela pessoa chegou pra você, é porque você tem uma missão na vida dela, assim como ela tem na sua. O que eu aprendo com os meus pacientes e os meus alunos não tá escrito. É cada vivência, cada história que eu falo, ela tá me contando isso por um propósito. E eu tomo aquilo pra minha vida e falo, nossa, se ela já passou por isso e aquele foi o resultado, caramba, eu vou tentar ir por outro lado então, né? Então é uma troca. E se a gente não tá nesse mundo pra ter essa troca, a gente tá pra quê? Se esse não faz parte do nosso processo de evolução, essa troca, que é o que acontece muito na nossa amizade, né? Você veio na minha vida no momento que eu estava passando por muitos desafios, principalmente na minha maternidade. E essa ressonância entre você já passar pelo caminho que o meu filho hoje, adolescente, está passando, e eu poder olhar para ele através de você, das suas vivências, cara, isso me transformou muito, porque hoje eu consigo olhar para o meu filho de uma maneira diferente. Porque você vivenciou isso, você, Ícaro, me contou a sua trajetória e você consegue me dizer o que ele está sentindo. Então, antes eu olhava com aquele olhar mais técnico, né, para o nosso filho, digamos assim, e hoje eu consigo olhar com a emoção, eu consigo olhar com a minha essência, porque eu me conecto com aquilo que o Ícaro estava sentindo quando ele tinha a idade do meu filho. Poxa, o Ícaro naquele momento, ele só precisava de um olhar de amor, ele só precisava de um abraço de mãe. Então, peraí, isso aí eu posso dar pro meu filho. Ser julgado, né? Exatamente. Sair um pouco desse ego. Que quer que as pessoas sejam perfeitas. Que quer que tudo aconteça sempre da mesma forma. E deixar fluir, né? Então, da mesma forma que você, hoje em dia, você olha pra mim como mãe e fala, nossa, você tá me falando que tá sentindo isso, que tá vendo isso. Eu fico pensando na minha mãe, quando era eu fazendo as mesmas coisas, né? Então, é sobre isso. É sobre você deixar fluir, né, a sua sessão. Você vai chegar algum dia lá no Pilates e vai falar assim, Carol, hoje eu tô assim, cara, elétrico, eu preciso de uma aula assim, power. Beleza, vamos lá, vamos conduzir assim. Não é que você manda no meu Pilates, mas eu preciso ter esse olhar individual. Tem dias que você chega bem, tem dias que você não chega bem. E se eu forçar esse limite com o seu corpo, eu vou estar indo contra o olhar integrativo. Porque o olhar integrativo é eu sentir como você tá no dia. Sentir, né? É você abandonar, né? É até um desafio, né? Quando a gente fala as coisas de sentir, as pessoas pensam que a gente tá jogando contra o conhecimento, né? O estudo, e não é isso. Tudo isso é muito importante. Mas eu sempre falo que é mais simples. Quando você tá no sentir, tudo é fluido, né? Você tem a sua bagagem, né, para você navegar e dar o suporte que as pessoas merecem. Isso vale para a vida, né? A gente tá falando de fisioterapia, de enxergar, de sentir dessa forma, mas isso vale para a vida, todas as né? Então como é que a gente faz para sentir a vida realmente? Porque a partir desse contato, a partir do momento que você começa a sentir,
ela verdadeiramente, tudo vai ganhando sentido. Vai ficando claro para você o que é seu, o que não é, o que tem para resolver, quais são os seus desafios, né? Então aqui é sobre essa entrega verdadeira. Saída Você automática, expressa né? isso através da fisioterapia e de forma assim espetacular, sabe? Não é porque é minha amiga não, gente, mas é porque o negócio vale a pena mesmo, transforma, sabe? Porque é isso, se permite sentir, se permite questionar. Caramba, estudei 6 anos, né, fisioterapia? Na época que Na eu fiz faculdade. ainda eram 4. Era 4. Estudei 4 anos, né? E às vezes a gente tá tão preso àquele modelo que a gente esquece de integrar, mais uma vez, né? A emoção, a espiritualidade. Como é que eu junto isso para dar uma entrega completa, né? E aí vale pra vida. Porque quando você dá o passo dessa forma, o jogo é outro, né? O jogo é outro. Você tá no fluxo, você tá conectado, você tá transbordando, você tá transmitindo, né? E aí de diversas formas. Medicina, fisioterapia, num olhar, num sorriso, cada um com a sua característica, né? Cada um com a sua essência, dando aquilo que tem de melhor, a partir do sentir, né? Que é no sentir que a coisa acontece, gente, que a coisa se transforma, né? Ela acontece, o sentir, a emoção, o espírito, ele acontece mais uma vez, né? Antes da matéria, antes do corpo. Sim. Eu acho que eu consegui até, assim, uma resposta melhor para a sua pergunta anterior. Como que eu percebi tudo isso, né? Através de mim mesma. Que a saúde integrativa, a gente fala que nós nos curamos para tornarmos curadores. Eu comecei a sentir no meu corpo físico muitas coisas. Eu tive alopécias, que é a queda de cabelo, eu tive urticárias, eu tive dores lombar, né? E no meu processo de autocura, de olhar para mim, entendendo essa linguagem do corpo, que é a metafísica da saúde, eu comecei a entender, eu fui na médica, eu fiz exame na dermatologista, tudo certo, não é nada, falta de hormônio e tal. Por que caiu a cabelo? Estresse. Cara, você receber um diagnóstico da médica que seu cabelo caiu porque você tá com estresse não é fácil, porque você fala, beleza, agora eu já sei o que eu faço. E eu acho que é aí que entra a medicina integrativa e aquele profissional que vai olhar no olho do paciente e falar assim, ó, você não tá sozinho, eu tô com você, e estender essa mão, né? Pra dizer assim, você não sabe por onde começar, vamos começar olhando pra dentro de você. O que você tá sentindo? Como é que você curou esse estresse? Então, exatamente. Naquela época, eu tava vivendo um momento desafiador, justamente ali na parte de família, né? Desse relacionamento de família. Eu tava começando a entender que muita coisa na minha vida não acontecia, não fluía porque eu não sabia falar não. E esse medo de que as pessoas não iam me amar, esse medo de que as pessoas não iam querer que eu estivesse por perto ou que eu não seria tão importante na vida da pessoa, fazia com que eu falasse sim para tudo. Só que quando eu falava sim para o outro, eu falava não para mim. Porque muitas vezes eu não queria falar aquele sim. Então eu me desdobrava em 1000 para dar conta de fazer tudo para todo mundo e não falava sim para mim mesma, porque muitas vezes a única coisa que eu queria era parar um tempo e ler um livro, era parar um tempo e ir pra minha academia, era parar um tempo e ficar só comigo. Só que eu sempre tava falando sim para tudo que vinha, né? Por esse medo, por querer ter esse reconhecimento. E quando eu comecei a entender que eu não precisava desse reconhecimento, que eu precisava só estar bem comigo mesma para conseguir transbordar isso para as pessoas, eu comecei a reconhecer onde estava aquela minha queda de cabelo, e foi muito engraçado, porque foi justamente assim, no dia que eu percebi que caiu a primeira vez, né, que eu tive 2 quedas. No dia anterior, eu tinha falado um sim, morrendo de ódio dentro de mim, porque aquilo inclusive é bíblico, né, orai e vigiai. Não adianta estar falando sim pra você e dentro, mentalmente, eu estar assim, que bosta, meu Deus do céu, não queria ter falado sim pra ele, ai meu Deus do céu, isso vai me trazer um transtorno, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer pra dar conta de tudo? Porque a minha mente tá ouvindo o que eu tô falando. O meu corpo tá sentindo aquilo que eu tô falando. E isso fisiologicamente até libera hormônios, libera cortisol, o hormônio do estresse, né? Libera fisicamente falando mesmo, que vai trazer complicações, como por exemplo, a queda de cabelo. Então internamente eu tava com tanta raiva de ter falado sim pra aquela pessoa e por fora eu tava assim, sim, eu faço. E quantas vezes a gente não faz isso? Acho que a gente passa um dia muitas vezes fazendo isso, porque a gente acha que eu devo isso pra pessoa, ou que eu preciso desse reconhecimento pra ser amada. E quando eu me libertei disso, que eu falei, peraí,
A partir de hoje, quem me amar vai me amar eu falando não. E eu não quero saber. Porque a partir de hoje, eu sou minha prioridade. A partir de hoje, eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu comecei a curar da alopecia, comecei a curar. É claro que quando você vive em família, quando você é casada, quando você tem um filho, muitas vezes você tem que passar um pouco por cima dos seus quereres. Mas é dosar isso, é ter um equilíbrio. E falar também, sabe? Eu acho que tudo parte de uma boa conversa. Você chegar pra pessoa e falar assim, olha, eu não tô confortável de fazer isso por você. A gente pode tentar de outra forma? Do que simplesmente falar também, não vou fazer. Não precisa ser assim, né? A gente pode trabalhar isso com uma amorosidade dentro do nosso coração e passando isso pro outro. Eu acredito que eu aprendi isso. Sim. Quando a gente nunca colocou limites em nada e nem ninguém na nossa vida, né? Quando a gente precisa fazer isso a primeira vez, dói. É um desafio, né? Muito. Porque são anos dizendo sim a todo tempo. E do nada você percebe que existe um ser que não dá conta de tudo, que tem as suas fragilidades, né? Que erra e acerta como qualquer outra pessoa. Né? E por uma questão de sobrevivência, de saúde, você vai precisar colocar algumas linhas nessa relação, né? E a primeira vez, né? Porque nisso a gente é muito semelhante, né? Sim. Tipo, de dizer sim pra tudo. Quando você vai começar a dizer não, é um desafio, né? E às vezes custa a relação, porque tem pessoas que estão acostumadas a ouvir o seu sim o tempo inteiro. Sim. Quando você diz não pra ela, perde o total sentido existir daquela relação. E você tem que estar pronto, né? Só que quando você começa a pôr limites, é um sinal claro de que você está voltando pra você, né? Porque todo sim que você diz pro outro, uma parte de você, né, tá sendo dedicado e tá indo para aquela pessoa, né? Quando você começa a limitar, entender até onde pode ir, né, nessa ideia de que não vai me faltar, né, se eu me oferecer, mas se eu for além, vai me faltar e pode somatizar, né, de alguma forma, né, muda completamente, né? Porque aí você guarda, sobra para você, sobra para sua missão, sobra para você se descobrir, sobra para você dar os passos necessários, né? Sobra olhar para você. Né? Limites é uma dádiva no processo do autoconhecimento. Você pode ter certeza, né? Que quando você está nesse momento de colocar limites nas relações, você está dando um passo assim, gigantesco na sua vida, né? Porque é um momento que você está se reencontrando, sabe? Se reconhecendo, se percebendo. E é tão poderoso, né? Sim. Você poder saber quem é você, né? Você poder estar com você, né? E isso não quer dizer encerrar ou fechar ciclos ou finalizar relações, mas só reorganizá-las, né? E dentro de um organograma tem a compreensão de que você está no topo dentro dessa estrutura, né? Sim, eu acho que isso é muito importante, né? E quando eu comecei esse meu processo aí de autocura por conta dessas questões físicas que eu tive, eu comecei a compreender que realmente eu tinha me deixado de mão, né? Então eu não tinha vontade de fazer algo por mim em relação à atividade física. Eu me alimentava de qualquer forma. Eu falava muito para as pessoas. Um ponto muito importante aqui que eu me lembrei agora. Eu tive esse despertar, assim, muito profundo que me marcou muito por conta de uma aluna minha. Que um dia eu entrei na aula para dar aula e ela falou assim, nossa, professora, você tá gordinha, hein? Cara, aquilo... Essa de doer, né? Aquilo mexeu assim comigo, não pelo fato de estética, mas pelo fato de que, poxa, eu falo tanto sobre e eu não tô aplicando na minha vida. E naquele dia eu não senti, no momento em que ela falou, me veio a raiva. Não vou ser hipócrita de falar que não, que eu falei, precisava ter falado assim na frente de todo mundo, mentalmente eu pensei. Mas aquilo me gerou uma transformação enorme, porque eu parei para olhar o quanto eu não estava sendo congruente comigo mesma. Porque eu ensinava para os meus alunos e meus pacientes, você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. E dentro do corpo, alimentação, sono bom, atividade física, só que eu não estava fazendo isso. Então eu acho que eu vivenciar isso, poxa, peraí, o que ela falou é verdade, ela tem razão. Eu tô acima do meu peso. Por que eu tô acima do meu peso? Eu não tô me cuidando, eu não tô me olhando, eu não tô nem aí pro meu templo. Sabe aquilo que Deus me deu de presente? Eu não tô cuidando disso. E o quanto você cuidar do seu corpo físico, cuidar desse templo, através de tudo que a gente já sabe o que tem que fazer, sabe? Desembrulhar menos e descascar mais, tomar mais água. Tem gente que chega com dor de cabeça lá na clínica, que só o fato de eu dar 2 copos de água pra pessoa, passar um hortelã-pimenta, né? Que é um óleo essencial que eu uso muito lá na clínica, essa parte da naturopatia.
a pessoa já melhora. Às vezes era a falta de hidratação. Como é que a gente pode esquecer de dar água para o nosso corpo? Sendo que a maior parte do nosso corpo é composta de água. Ou seja, eu estou negligenciando aquilo que Deus me deu. Sim. Eu estou dizendo para ele assim, eu não estou nem aí para que você também deu esse corpo, né? E não é sobre isso, é sobre você se cuidar, falar não para muita coisa que às vezes você quer falar sim, né? Para você poder falar, Senhor, eu estou em conexão com isso, né? Eu estou em conexão com tudo que você me deu. Porque é essa sensação que eu tenho, é que as pessoas muitas vezes esquecem disso. Do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Ele cuida da gente e o quanto a gente não tá nem aí pra tudo isso. Sim. Essa sua dica da água, acho que serviu pra nossa produção, hein? Uma aguinha serviu pra produção. Acho que serviu pra produção, que a gente tava falando disso agora. Exatamente. Mas faz todo sentido, Carol. Eu queria usar, né, a gente tem mais uns 15 minutinhos, e eu queria que a gente falasse um pouco mais da fisioterapia, sabe? Eu queria que a gente pudesse discutir através desse olhar integrativo, né? Então, olhando assim, o que você acha que falta, né, nos atendimentos convencionais, né, da fisioterapia, de como ela funciona hoje? Eu pensei em falar humanização, mas eu acho que não é a palavra, porque muitos fisioterapeutas que trabalham em convênio, que trabalham com essa fisioterapia em massa, porque tem que ser assim para você conseguir ter remuneração financeira, infelizmente tem que ser assim, são humanizados, eu tenho certeza que não é sobre isso. Mas eu acredito que falta as pessoas viverem o processo nelas para poder ter mais firmeza para passar isso para o outro. Quando eu estava ali dando as mentorias, eu comecei a descobrir que a minha mentoria era muito mais sobre curar o fisioterapeuta que estava comigo do que ensinar ele como curar o paciente dele. Só que a gente não se permite, porque nós, quando nos formamos na fisioterapia, é como se a gente tivesse assinado ali, assinei a missão de olhar e cuidar do outro. Mas a gente não se olha e não se cuida. E acredito que é isso que falta. Quando eu tô ali na posição de paciente, como eu gostaria de ser olhado? Como eu gostaria de ser tratado? Será que eu gostaria que a fisioterapeuta perguntasse pra mim, como é que tá a sua vida? Como é que você tá hoje? Você tem parado pra respirar? Como é que tá a sua alimentação? Porque é esse todo, né? Só que muitas vezes, num dia a dia de consultório, de rotina, de convênio, a gente não consegue fazer isso. Porque hoje em dia a medicina convencional, a fisioterapia convencional, ela vem em forma de escala. Então o médico ele tem 15 minutos para te atender. Como que você fazer? Muitas pessoas já falaram assim para mim, o que falta na nossa clínica é atender convênio. Eu falei, gente, nada contra o convênio. Graças a Deus ele salva muitas vidas, mas peraí, eu vou ter que fazer tudo em 15 minutos? Não vou nem poder perguntar pro paciente como é que foi o dia anterior dele? Não, isso não tá dentro de mim. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E a fisioterapia convencional, ela visa muito tratar o sintoma, que é a dor. Então, se o paciente chegar lá e eu ponho um choquinho, ponho ondas curtas, enfim, faço algum aparelho, nada contra também quem usa, né? Cada um vai dentro do que acredita. E ele sai melhor da dor, pronto, eu já fiz o meu trabalho. Só que aí no dia seguinte ele chega com dor ou com dor em outro lugar. Será que eu fiz realmente meu trabalho? Não, porque ficou faltando esse olhar para o todo. Não é sobre tirar o sintoma, é sobre ir na raiz da causa da dor e realmente ajudar o paciente a entrar no processo de autocura dele. E esse processo de autocura, ele é tão lindo, mas ele é tão gratificante que você transforma uma vida. Então, hoje em dia eu vejo a minha profissão, Ícaro, não só como uma pessoa que tira dor, mas sim uma pessoa que traz transformação para a vida do paciente. Você poder trazer qualidade de vida e essa consciência para o paciente de que ele é uma tríade, isso é transformador. É transformador para ele, é transformador para mim. Porque cada vez que eu vou curando eles, eu vou me curando das minhas feridas também. Então, a fisioterapia convencional, ela ainda está muito presa em tratar o sintoma e não ir na causa raiz. E mesmo quando a gente vai para a causa da raiz, tem muitos métodos e técnicas que são maravilhosas que ainda estão presas no físico. Será que as pessoas não percebem que quando elas deitam e elas só respiram, elas já conseguem trazer uma paz para o paciente? Na segunda-feira eu atendi uma paciente que ela entrou na clínica assim.
Ela entrou junto com outras pessoas que já eram da clínica, era a primeira vez que ela ia lá. As alunas chegaram me dando oi, pro. Aí quando eu vi ela, né, eu fui até ela, falei, oi, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. E fui recebê-la e ela falou assim, não, eu só queria sentar pra te mostrar os exames assim, juro pra você. Eu olhei pra ela e falei assim, a senhora aceita uma água, um café? Não quero, eu só queria te mostrar os exames porque a pessoa tá tão presa naquela matéria, ela precisa resolver o meu problema que tá ali no corpo físico, e tá tudo bem, sabe? Ela tá nesse momento dela. E aí, eu falei assim, ok, já entendi. Vamos trabalhar a ansiedade dessa paciente, então, e é tão lindo, é tão maravilhoso, porque eu fiz assim, a primeira coisa que eu fiz com ela, eu falei assim, olha, antes da gente começar a conversar, vamos respirar? Aí ela olhou assim pra minha cara lá, vamos respirar? Eu falei, é. Eu passei um olhinho essencial, relaxar no punho dela, deitei ela na maca e fiz ela respirar 10 vezes. Na hora que ela levantou, era ela outra paciente. Mas era outra paciente. Eu fiz ela se conectar com ela, com o corpo dela, com a essência dela. E aí depois disso eu consegui conduzir uma conversa com ela. Ela voltou hoje. Na hora que eu abri a porta, eu já esperava aquela paciente, né? Ela fez... Oi, Carol, tudo bem? Já com um sorriso no rosto, eu... tem alguma coisa diferente. Aí eu falei tudo e você? Ela, bem melhor que segunda-feira. Aí eu, ponto positivo. Aí a gente conversando, eu falei assim pra ela, você conseguiu fazer tudo? Ela falou assim, eu fiz a respiração. E eu passei pra ela, porque assim, Ícaro, eu passo como conduta do paciente. Respirar 10 vezes, 4 vezes por dia. Isso vira assim, é como receita do médico. Tem que fazer isso, senão não vai dar certo. E na verdade eu só quero que o paciente fique um pouquinho com ele. Sinta um pouco mais de presença. Saia do automático e volte pro corpo dele. A primeira coisa que ela falou pra mim que ela fez foi a respiração. Eu falei, e os movimentos do pescoço você fez? Ela falou assim, eu fiz, mas eu nem sei se eu fiz certo. Mas assim, as respirações eu fiz 4 vezes direitinho, 10 respirações. E eu percebi que ela tava na ansiedade de falar sobre a respiração. Eu falei, e como você se sentiu fazendo a respiração? Ela falou, Carol, isso me trouxe uma calma. Eu falei pra ela, eu tô percebendo. Porque ela era outra pessoa. Então assim, poxa, eu só fiz ela respirar. É uma coisa assim tão... fácil, tão simples, não paga, não custa. Quantas vezes a gente para respirar? E quando a gente traz essa consciência para a pessoa que está vivendo no automático, isso transforma uma vida. Então, acho que a fisioterapia convencional precisa aprender a lidar com esse todo também. Mesmo que você atenda num convênio, mesmo que você atenda 15 pacientes por horário, traz essa presença na hora que você estiver atendendo o seu paciente. Segura na mão do seu paciente, diz para ele que ele não está sozinho. Diz para ele que ele pode ter esperança no tratamento porque aquilo vai resolver. E muitas vezes uma palavra sua, é bíblico também, né? Como é que é? Vamos ver se eu vou lembrar. Que é muito mais sobre o que você fala, né? O que você põe através da sua boca e o que você fala, que conta para você trazer uma transformação. O que você profetiza na vida do seu paciente... ele leva pra vida. É igual quando você vai no médico, o médico fala assim, você nunca mais pode agachar. Já era, aquilo virou uma sentença na vida do paciente. Então por que eu, como fisioterapeuta... Isso é legal, hein? Porque quantos pacientes não chegam pra você... Muitos, com essa crença. Com essa de não posso abaixar, não posso subir o braço. Muitos. E aí faz alguns movimentos... e ele descobre que ele pode abaixar. Ele pode, exatamente. É sobre você tirar essa crença. E aí é o que eu falo, você tira essa crença limitante do paciente e coloca uma fortalecedora. Você olha nos olhos do paciente e fala, você pode agachar, você vai agachar e não vai sentir dor. Então, se o médico tem esse poder de trazer essa crença limitante para a vida do paciente, eu entendi que eu também tenho. De trazer uma crença capacitante na vida do paciente. Uma crença positiva, de dizer para ele que ele pode fazer. A primeira coisa que eu pergunto é, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de jogar bola. Você tá jogando bola? Não, né? Por causa dessa dor. Eu falei, então, o meu primeiro objetivo aqui com você é fazer você voltar a jogar bola. Mas eu vou poder jogar bola? Claro, quem disse que não? Gente, eu não sou Deus para colocar a sentença na cabeça do paciente. Muito pelo contrário. Eu quero restaurar a fé. Se eu ativo a fé na cabeça desse paciente, se ele acredita verdadeiramente que ele pode, ele vai fazer. Porque é sobre isso. A gente não falou que... o corpo físico manifesta o que está na nossa consciência. Se eu coloco na consciência dele que ele pode fazer, acabou, ele vai fazer. Ninguém vai tirar isso da mente dele. Ele vai fazer o negócio acontecer. Então, acho que o que falta para a fisioterapia convencional é isso, sabe? Por mais que você esteja atendendo ali muitos ao mesmo tempo, você pode ser um ponto de luz na vida do seu paciente. Basta só você querer.
Através de uma palavra, de um olhar, de um abraço, de um olhinho que você pinga entre um e outro enquanto ele tá ali fazendo choquinho, sabe? Sentir genuinamente, Exatamente. se conectar com real intenção, né? E Presença. para fazer isso, você precisa estar conectado com você, senão você não consegue sentir o outro. E é muito difícil, né? Porque é a era dopamina, né? Nação dopamina. A gente cai na distração muito fácil. Sim. Mas olha quanta coisa rica e linda acontece quando a gente assume o nosso papel, né, e deixa isso vir para o mundo. Né? Olha quantas pessoas são impactadas pela gente ser a gente, né? A partir das nossas características, a partir das nossas habilidades, capacidades. Né? A gente fala de fisioterapia, né? Mas pensa um médico com esse olhar, um psicólogo com esse olhar... Nossa. Qualquer área, É o meu né? sonho. As pessoas terem esse sentir, esse cuidado, essa proximidade. Olha a mágica acontecendo. Olha o que acontece no mundo. Se todo mundo se conectar e abrir o coração genuinamente para sentir um e o outro. Né? Isso é muito poderoso. E você acha que é inevitável que tanto a fisioterapia quanto a medicina vá para esse caminho? Como é que você vê isso? Como é que você vê o futuro dessa fisioterapia integrativa? Eu acho que o futuro da medicina é a saúde integrativa, porque as pessoas estão sedentas, elas estão necessitadas, obrigada, desse acolhimento, né? As pessoas já estão se reconhecendo como uma triade, elas só não sabem para onde elas vão caminhar, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente chegou para fazer essa gravação e aí a gente foi recebido com um cafezinho fresquinho, sabe? Coado na hora. Isso faz a diferença, entende? Não é só sobre um café. É sobre a presença de quem estava fazendo o café. É sobre o querer tratar bem um cliente. É sobre você fazer essa diferença na vida de uma pessoa. Então, poxa, pode ser que do dia inteiro eu fique com aquele cafezinho na minha mente e falo, caramba, que legal, ele com aquele café, especialmente para mim quando eu cheguei lá. É colocar isso intencionalmente, né? Então, essa é a medicina do futuro, é você ser intencional no toque do seu paciente, no jeito que você fala, no jeito que você acolhe. Você mesmo falou pra mim que foi no médico do convênio, porque a gente acha que o médico do convênio agora é tudo rapidez, né? Que a forma com que ele te abordou foi especial, foi diferente. O que será que ele fez diferente ali? Será que ele te recebeu só fisicamente de uma maneira diferente? Ou será que ele quis demonstrar que você não era só mais um paciente? Da atenção, né? Ele estava verdadeiramente interessado em saber, né, o que eu tava, quais eram os sintomas, né? Fez até uma crítica de como os médicos atendem sem nem olhar. Ele contou uma história de que ele foi passar num pronto-socorro e o médico nem olhou na cara dele. E aí depois, posteriormente, ele foi pro médico que era médico também e que não era de acordo com a conduta dele. Aí o médico ficou a postura muda, assustado, né? Então você percebe, no ensino no geral, como tem alguma coisa que é traga construída, que tira a gente, né, da essência da coisa, né? Falta humanidade, né? Somos humanos com pouca humanidade. Eu fico muito feliz, né? Quando eu encontro essas histórias, eu sei que é a certeza de um novo tempo começando no mundo. Ele não é grandioso, né? Mas quando eu vejo à minha volta as pessoas, o que elas fazem, né? Olhando com mais profundidade, trazendo esse olhar integrativo para as coisas, eu sei que tem um novo mundo nascendo. Eu sou a pessoa assim, que eu acredito fortemente nisso, né? E o Mensageiro, o podcast, ele nasceu exatamente com essa intenção, né? Da gente abarcar as outras coisas. Porque é isso, é de sementinha em sementinha, é de entrevistado em entrevistado, é de paciente em paciente, né, que a gente vai plantando mais sementes para fazer a construção de um reino que já está pronto para ser vivido. Né? A vitória ela já aconteceu, a gente já venceu, só falta abrir o coração para a luz que está posta, né? E eu consegui, você também está conseguindo, né? E isso não quer dizer que a gente é perfeito, não, pelo contrário, a gente só abriu o nosso coração, né? E automaticamente faz com que a gente tenha esse chamado no nosso coração de que mais pessoas, né, acessem essa luz. Carol, que delícia. A gente ficaria mais uma hora. Pode mais uma hora aqui, produção? A produção falou que pode, vamos lá. A produção falou que pode, né? Eu ficaria, acho que tem muita coisa que dá pra gente explorar aqui, e a gente pode pensar com certeza num próximo episódio, né? Mas a essência, né? Eu falei, a Carol precisa estar, né? Porque é isso, a gente precisa despertar mais pessoas para essa consciência, para essa humanidade, né? E você é a pessoa
certa, perfeita, minha grande amiga. Tamo junto. E se você quiser deixar um recado pros seus pacientes, pros seus fisioterapeutas, pro mundo, fica à vontade, que esse é o momento. Vamos lá, então. Eu vou falar uma frase que eu coloquei no livro que eu sou como coautora, né? O Tempo de Se Amar, que eu tive a honra de participar desse livro, que conta sobre o meu processo de autocura com esse encontro, com essa conexão com a tríade, que é o processo de autocura começa quando você se reconhece como uma tríade. Que a gente possa cada vez mais se reconhecer como corpo, mente, espírito e entender qual é o nosso equilíbrio para que a gente possa viver uma vida com mais presença, mais vivência e menos sobrevivência. É sair do automático. Coloca a presença em tudo que você for fazer, porque fica diferente, é mágico. É mágico. E eu sou semeadora da gratidão também, né? Então, às vezes você não sabe por onde começar. E vai uma dica também. Pratique mais a gratidão. Faz um caderninho, pega um caderno simples, assim, escreve todos os dias pelo menos 10 motivos pelo qual você é grato. É a melhor forma de você se conectar com a sua fonte, com a sua essência, com o criador de tudo que é o agradecer, é estar presente, é entender que às vezes a gente tá com um óculos achando que na nossa vida nada tá funcionando e nada tá girando do jeito que tem que girar. E quando a gente começa a praticar gratidão, a gente percebe que a gente tem muito mais para agradecer do que reclamar. E aí as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. Isso até é energia também, né? A palavra gratidão traz uma energia muito forte. E eu quero te agradecer por esse convite maravilhoso. É sempre muito bom estar com você, conversar com você e dizer que você foi uma peça fundamental para esse meu despertar desse método da tríade. Você sempre trazendo essa mensagem para mim do quanto era importante eu olhar para isso, tentar escrever isso, traduzir isso que eu faço. Tira um pouco, Carol, isso de dentro de você e finge que você vai ensinar as outras pessoas como é que você faz isso. Então, esse convite que você me fez nascer a mentoria da tríade e fez eu perceber o quanto é válido, o quanto realmente é eficaz tudo isso que eu implantei nesse meu tempo de clínica de uma forma genuína e hoje com muito mais presença, hoje conseguindo colocar a intenção naquilo que eu quero, né? Então você trouxe essa mensagem para mim, não só nesse âmbito da minha vida, mas em vários âmbitos da minha vida, espiritual, me levando para Ibabe, me trazendo mais essa presença de Jesus, né? Essa presença da palavra, em relação a questões familiares também, me apresentando pessoas que estão fazendo muita diferença na minha vida ali. Então, quero te agradecer por quem você é, pela mensagem que você vem trazer no mundo, dizer que você pode contar comigo sempre, que eu sou sua fã como pessoa, como ser humano, e eu tenho certeza que o mensageiro vai trazer mensagens que serão revolucionárias aí pro mundo, e é sério, cola no Ícaro, porque todo mundo merece ouvir as mensagens que ele tem para trazer pro mundo. Eu sempre falo isso para ele, que, cara, o mundo merece ouvir você. O mundo precisa ouvir você. E é por isso que eu tô aqui, por isso que eu aceitei esse convite. Muito mais sobre você do que sobre mim. Na verdade, muito mais sobre ele do que sobre nós dois, né? É sobre a mensagem. E é isso. Gratidão, no fundo do meu coração. Muito obrigado sempre pelo seu carinho, recebo sempre no meu coração, né? E a troca, né? Tudo que pude colocar na sua vida também me trouxe muitas experiências e reflexões, né? É sempre uma troca justa, não é? Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aí você que acompanhou o episódio até o final, né? E como vocês puderam ver, aqui não tem mestre, aqui não tem guru, só tem duas pessoas comuns que abriram o coração, né? E tá tendo coragem de falar as transformações que vivem a partir do verdadeiro sentido, da verdadeira entrega, né? Dessa conexão com algo maior aí. Então, fiquem ligados, não esquece de seguir a gente, deixe um comentário aí embaixo e eu espero vocês no próximo capítulo.